Fala aí pessoal, estamos aqui em mais uma aula do Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Sou o professor Gabriel Feitosa, de História. Vamos ver hoje as grandes navegações, expansão marítima, um tema recorrente nos vestibulares, especialmente da UERJ, 2, 3, 4 anos que nós vemos esse tema aparecendo sempre na UERJ. O Enem também gosta muito por ser um tema que cria uma conexão com a história do Brasil, que é tema das próximas aulas que a gente vai ver posteriormente. Hoje, falando especificamente do século XV, iniciozinho da Era Moderna, estamos passando por um período de transição entre a medievalidade e a modernidade europeia e ocidental. Portugal e Espanha vão ser os grandes pioneiros desse movimento de expansionismo marítimo, por já terem no século XV um império, uma monarquia muito bem centralizada, e objetivarem aí uma burguesia interessada em um projeto marinho. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente do porquê. Estou listando aqui 3 grandes antecedentes para a gente tentar compreender como e por que essa expansão foi possível nesse momento, Geograficamente falando, politicamente falando e economicamente falando, existiram diversas condições na Europa, em conexão com a África nesse momento, para que essas expansões fossem necessárias e objetivadas pelos lusitanos e espanhóis ibéricos nesse momento. Primeiro deles, vamos ver o fechamento do mar Mediterrâneo a partir aí da chamada Quarta Cruzada Comercial, É chamada de Cruzada Comercial por ter uma existência muito grande da burguesia italiana, que vai estar participando dessa cruzada, do movimento cruzadista, aí a partir do século XIII e XIV. Quando os italianos participam dessa cruzada rumo ao Oriente, acabam concluindo todo o fechamento do mar Mediterrâneo, ou seja, conseguindo o monopólio, o controle das rotas marinhas que percorriam aquela região. Isso vai fazer com que portugueses e espanhóis não tenham mais a possibilidade de navegar por aquelas áreas para alcançar o tão sonhado comércio com as Índias, o tão sonhado comércio com o Oriente. Então temos um primeiro problema: precisamos ultrapassar o Mediterrâneo por um outro lado. Segundo problema, vamos ter também uma carência de metais e alimentos a partir da chamada crise feudal do século XIV. Essa que marca o finalzinho da Idade Média, gente? Vamos perceber a peste negra, a crise de abastecimento de alimentos, os campos, a ruralização feudal vai cada vez mais se tornar escassa. A gente vai ver um movimento de fortalecimento das cidades, fortalecimento urbano e esvaziamento da área rural, o que vai fazer com que a produção de alimentos entre, a gente tem uma retração da produção de alimentos. Os metais também vão se tornar muito escassos na Europa, principalmente nas jazidas, que vão acabar sendo muito explorados durante o período medieval e vão ser necessários procurar em outros ambientes. O terceiro e último motivo, galera, não por ser o último não é o menos importante, na verdade é o mais importante. O mercantilismo é o grande conjunto de práticas políticas e econômicas que vai nortear esse mecanismo de funcionamento dos estados modernos, que vão buscar sempre nos metais preciosos a verdadeira riqueza do Estado. Quanto mais metais preciosos eu possuo, isso no pensamento clássico mercantilista, mais poderoso o Estado é. Ou seja, uma lógica física de poder econômico. Quanto mais poder físico, economicamente falando, mais poderoso o Estado é. Isso vai ser vital para o pensamento da expansão marítima, buscando novas regiões na África e na América. Então, pessoal, aqui no ponto 2, nós temos as pré-condições para o pioneirismo ibérico. Sabemos, como vimos anteriormente, que Portugal e Espanha foram as primeiras potências monárquicas que iniciaram o movimento da expansão marítima. Cabe a gente tentar se perguntar por quê. Por que Portugal e Espanha? Falamos de Europa, pensamos sempre no grande poderio marítimo da Inglaterra, no grande poder militar francês. Portugal e Espanha sempre ficam um pouco de lado, mas nesse momento vão ser pioneiros. Primeiro de tudo, galera, Portugal e Espanha vão ser os primeiros estados nacionais formados na Europa, a partir aí do século XIV. Sabemos que a Europa vai passar por esse momento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, a grande modernidade europeia, e ter uma monarquia centralizada forte, um poder unificado nas mãos de um rei, é algo muito importante para conseguir concentrar investimentos, concentrar interesses, capitalizar uma economia forte nas mãos de um único
homem, né? De fato, quando temos um Estado forte, como vai ser objetivado em Portugal, com a Revolução de Avis em 1385, percebemos que um monarca decidindo sozinho consegue conciliar interesses muito melhor do que, por exemplo, vários senhores feudais. Quando lembramos da era medieval, temos que pensar no feudalismo como uma estrutura de poder descentralizado, né, galera? Cada senhor feudal manda no seu próprio feudo. E como podemos fazer com que todos os senhores feudais consigam entrar em acordo entre si? Muito difícil, não é mesmo? Quando temos um rei, no caso de Portugal com a dinastia de Avis, esse cara pode conciliar interesses sozinho, porque ele é um só, concentrar investimentos e poder nas mãos de um único cidadão, nas mãos de um único indivíduo. Então, ter um Estado forte, monárquico, centralizado, é um elemento interessantíssimo para conseguirmos capitalizar, né, dinheiro, conseguir capitalizar interesses para a expansão marítima. Gente, capital acumulado nada mais é do que uma consequência do primeiro item, certo? Se temos um Estado forte que pode congregar esses interesses, nós também teremos uma burguesia forte que também vai conseguir acumular capital para investir nesse sonho, né? Nessa grande utopia, que era visto como uma utopia nesse momento, né? Alcançar novos horizontes pelo Oceano Atlântico. Conhecimentos náuticos, isso foi muito importante no caso dos portugueses, né? A chamada Escola de Sagres, né, era uma escola de marinheiros desenvolvida em Portugal pelo infante Dom Henrique, né, que vai conseguir aí democratizar o ensino de técnicas náuticas, democratizar o ensino de técnicas como o astrolábio, utilizar alguns instrumentos, tecnologia, né, de ponta por conta dos marinheiros. Isso foi muito importante, né? Porque não basta só você ter dinheiro para construir naus, você ter um rei forte, você precisa saber e ter homens que possam colocar esses navios no mar. Então, conhecer a tecnologia, né, marinheira foi muito importante em Portugal nesse caso. Galera, o último ponto, o mais óbvio, mas ainda assim muito importante, né? Quando pensamos em Portugal e Espanha, temos que lembrar geograficamente de onde eles se situam. E aí a geografia vem nos auxiliar nesse momento, né? A chamada Península Ibérica fica de cara para o Atlântico, né? Diferente da França, diferente, por exemplo, da Alemanha, né, no caso do Sacro Império Romano Germânico nesse momento, né, que está bem no interior do continente europeu, Portugal e Espanha já estão de cara para o mar. Isso, galera, é um dado que a gente não pode deixar de lado, é um dado que a gente não pode esquecer. Se você já tem um litoral em contato com o mar, isso torna a expansão marítima muito mais fácil. Então, pessoal, agora vamos entender como essa expansão marítima ela aconteceu na prática, né? Já entendemos os antecedentes, quais foram as pré-condições que fizeram de Portugal e Espanha pioneiros nesse movimento. Agora vamos entender como isso vai suceder na prática pouco a pouco, como um processo. De fato, Portugal, né, já objetiva a conquista de Ceuta, no norte da África, em 1415. Né? Perceba, quase um século antes da descoberta do Brasil. Para você ver como os portugueses já estavam, de fato, iniciando um processo de expansão pela África muito antes de chegarem à América. Né? A partir de dois principais navegadores, né, Bartolomeu Dias e Vasco da Gama, a gente percebe como esses caras vão navegando, né, fazendo uma navegação chamada de cabotagem, né, pelo litoral africano, né, passando pelo Cabo da Boa Esperança em 1488, né, que anteriormente era chamado de Cabo das Tormentas. Né. O Cabo Bojador, um pouco antes, né, conquistado em 1434, também era uma região, né, vista pelos portugueses com um grande medo, né, porque de fato não se sabia o que havia para além dessas regiões. Né. O conhecimento cartográfico, né, dos lusitanos nesse momento era bem evoluído, mas ainda assim não se sabia o que havia para além do mar. Isso é um dado interessante, né? À medida que essa costa vai sendo conquistada e pouco a pouco o estabelecimento de feitorias, também aqui na Ilha da Madeira, né, a partir de São Tomé e Príncipe também, na costa africana, percebemos como a conquista dessas áreas é importantíssima para que portos, né, seguros sejam estabelecidos em África, para que o cara não tenha que ir fazer um trajeto e depois retornar a Portugal. Isso é interessante, né? Isso não foi feito de uma vez só e nem em um ano ou dois. Foi um processo que se estendeu por mais de 30 anos, até que o Cabo da Boa Esperança, anteriormente chamado de Cabo das Tormentas, né, porque haviam muitas marés esquisitas por essa região, pudesse ser, né, ultrapassado. Em 98, temos a maravilhosa conquista de Calicut na Índia, que era de fato o grande objetivo
objetivo do mercado português, né? O comércio de especiarias, né, na Índia era muito bem visto pelos ocidentais, né, pelos europeus, por oferecer uma gama de produtos, né, que não existiam no Ocidente ou que haviam lá com uma escassez muito grande, como o caso do cravo, da pimenta, né, de produtos que vão servir, chamados de especiarias indianas, né, que vão servir para a conservação de alimentos, que era algo muito importante nesse momento, né? Então você percebe como a costa africana e a conquista gradual dela foi importantíssima para que esse movimento fosse, né, objetivado aí a partir quase do finalzinho, né, dos anos 80, no século XV, né? A conquista das feitorias, né? O estabelecimento do mercado do tráfico negreiro, que já era utilizado nesse momento, né? O estabelecimento das capitanias hereditárias, que já eram utilizadas nos territórios africanos. Isso não é uma novidade do Brasil. Isso já acontecia nas pequenas colônias africanas, né, nesse momento. Percebemos então como Portugal já utiliza a África como uma espécie de protótipo colonial que será utilizado posteriormente na América Central, na América do Sul, né? O que chamaremos de América Portuguesa. E de fato a África vai ser muito bem explorada nesse momento, servindo como zona, né, de confluência entre as principais naus, os principais navios portugueses para a chegada da Índia. E é a partir desse movimento que temos a conquista do Brasil em 1500, um assunto que falaremos mais à frente na colonização. Vamos lá, pessoal, agora vamos com o X da questão, né? Para fazer o X da questão aqui com relação à expansão marítima, acho que é interessante a gente pensar quem quer essa expansão e por que quer, né? Quando a gente consegue pensar em cada grupo social europeu nesse momento, né, residente em Portugal, Espanha, Inglaterra, enfim, quando pensamos em cada classe social, né, pensamos que ela também tem um interesse específico com essa expansão. Porque a expansão marítima ela não é simplesmente um projeto de governo, não é apenas o Estado que objetiva isso. Também temos um Estado que compõe indivíduos que querem essa parada. Então, quando pensamos, por exemplo, que um nobre tem um interesse específico, que é a busca por terras, entendemos o objetivo, entendemos o seu lugar como um grupo social na Europa, né? O nobre, sim, ele tem um interesse com a expansão marítima, que é a busca por novas terras. Lembremos que essa nobreza europeia, ela está muito ligada ainda ao período medieval. E qual é a principal riqueza do período medieval? O feudo, o latifúndio. Portanto, a busca por novas áreas para o plantio e para a dominação, né, do latifúndio, do feudo, é importante dentro desse grupo social. Pensamos também na igreja, né, galera? Né? Especificamente a Igreja Católica. Ela tem um interesse muito importante com a expansão marítima, que é a busca por novos fiéis. E aí você deve relacionar esse movimento de forma direta com a chamada Contra-Reforma ou Reforma Católica, né? Que está dentro do contexto das reformas protestantes. Sabemos do grande número de religiões protestantes que vai varrer a Europa aí a partir dos séculos XV e XVI, né? Principalmente com Martim Lutero, né? E a Igreja Católica vai iniciar um movimento para barrar, né? Para frear o avanço, né, dos movimentos luteranos, do anglicanismo, enfim. A Contra-Reforma Católica vai enxergar na expansão marítima um elemento importante para a conquista de novos fiéis, fazendo com que a Igreja Católica pudesse o quê? Superar as antigas religiões protestantes, né? Então a busca por fiéis na América e na África, né, por meio da conversão, por meio das ordens jesuítas, né, que a gente vai ver posteriormente quando falarmos de colonização, é um objetivo interessante também da Igreja Católica e ela vai investir muito nisso. Burguesia, gente. Podemos já falar da existência de um burguês nesse período, né? Quando falamos do renascimento urbano e comercial europeu a partir do século XIV, a busca por novos capitais, por meio desses homens de negócio, desses empresários, porque são empresários, né? Tem pequenas empresas, pequenas manufaturas, a busca por novas redes de capital, né, ligando a África à Europa, é interessante. E mais à frente a gente vai perceber como o tráfico de escravos, né, como o tráfico negreiro, é uma das atividades comerciais mais objetivadas, né, pela burguesia e uma das mais lucrativas do momento da colonização. Toda a modernidade, né, a burguesia se deu muito bem nesse período por se utilizar do capital escravo, né, enriquecendo cada vez mais, não só dentro da Europa, mas também fora dela. Então a busca por novas zonas de capital é um momento interessante dessa expansão marítima para o burguês. Galera, o camponês, apesar de ser a ralé, né, apesar de estar lá, né, na base da pirâmide social europeia, ele também tem interesses específicos com a expansão marítima. Não pense você que ele vai ser colocado de lado. O cara quer o quê? Um lugar para morar,
a gente está falando de momentos de crise, né? O século XIV é o século da peste negra, é o século em que o campesinato vai sofrer mais com essas dificuldades meteorológicas, geográficas, políticas. Então ele quer um lugar para morar e ele quer uma terra para plantar também. Então o camponês tem objetivos muito específicos com a expansão marítima também e vai ocupar a América tanto quanto a nobreza, tanto quanto a igreja, tanto quanto a burguesia. Por último, e não menos importante, galera, o rei também quer alguma coisa, né? E, na verdade, o que o rei quer? Ele quer conseguir atender aos interesses de todos os grupos sociais. Galera, o rei, apesar de ser absolutista, ele não tem o poder absoluto, mas ele não governa sozinho. O rei precisa conseguir conciliar os interesses dos diferentes grupos sociais que compõem o Estado. Porque o rei que não consegue atender a isso tem a cabeça cortada. Lembremos do exemplo da Revolução Francesa. O cara não atendeu os interesses do povo, não atendeu os interesses da nobreza, da igreja, entrou em conflito com a burguesia e foi caçado. De fato, então, o rei precisa conciliar interesses. E esse é o grande motivo da expansão marítima, fazer com que o rei consiga ser olhado pelos seus súditos como, de fato, um indivíduo que conseguiu promover a prosperidade de todas as classes sociais. Dentro disso, galera, o mercantilismo é a palavra clássica, a palavra-chave para entendermos isso aqui. Falando de expansão marítima, falando de colonização da América, não podemos perder de vista o mercantilismo, que nada mais é do que a principal política econômica dos estados modernos, que vai estar presente em basicamente todos esses interesses aqui. É isso aí.